Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, nós estamos profundamente conscientes das nossas limitações. Sem ti nada podemos e nem queremos fazer. Senhor, e diante desse tema, Senhor, que é um tema tão delicado e tão importante nos nossos dias, que o Senhor realmente nos dê graça, que o Senhor possa nos guiar em toda a sua verdade, que realmente o Senhor nos conduza. E muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas preciosas que estão conosco aqui nesse momento, como ministro do Evangelho. Eu quero abençoar a cada um e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado para esse tempo, que realmente se cumpra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, gente, glória a Deus, né? No momento aí que a gente estiver compartilhando, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, não tem problema em interromper não, tá, gente? Nós temos aí até puxa vida, esqueci o nome dele, o ajudante aí do Alcione, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, mas ele vai estar ajudando com as perguntas. Você levanta a mão, tá bom? Faz a pergunta, não é? A gente dá uma paradinha e responde, tá? Então, você pode ficar livre aí nesse sentido. Bom, como eu disse, o assunto da orfandade é um assunto muito amplo, né? Na verdade, assim, eu acabei até desenvolvendo assim várias mensagens que acabam, de certa forma, convergindo nisso daí. Eu costumo dizer que orfandade, eu acho que é a principal ferida dessa geração, né? A gente tem hoje, infelizmente, uma geração que tem sido literalmente o subproduto da morte da família, da banalização do casamento, né? Então, muitas pessoas que estão crescendo sem esse referencial dos pais. E essa aula de hoje aqui, nós vamos falar sobre perda dos vínculos familiares e vamos trabalhar em cima de uma história bíblica, né? Uma história familiar bíblica, que é a história de Jefité. Tá? Então, perda dos vínculos familiares é quando uma massa crítica de pessoas numa sociedade começa a ser desconectada desses relacionamentos que têm uma conotação existencial. Não é? Então, como eu disse, hoje, principalmente nos aconselhamentos, é muito comum a gente interagir com pessoas. A pessoa fala, puxa vida, eu não conheci o meu pai, não é? Ou a pessoa não teve convivência com a mãe, ou ela foi fruto de um divórcio precoce, não é? Em muitos casos, e eu até diria na maioria dos casos, as pessoas acabam perdendo os dois, porque quando, por exemplo, o marido, o pai, sai de casa, essa mãe tem que se desdobrar, não é? Até para poder sustentar a família, então, depois de perder o pai, acaba também perdendo a mãe. E essas situações, inclusive, acabam gerando o que eu chamo aí uma síndrome da infância desprotegida, e essas crianças sempre estão mais vulneráveis, né, a sofrer abusos, a passar por muitas situações hostis na vida. Então, a perda dos vínculos familiares, eu considero isso hoje, vamos dizer assim, um efeito, um fenômeno sociológico, não é? Quando você tem uma massa crítica de pessoas que realmente foram desprovidas desse referencial de pai, mãe ou de ambos, não é? Para vocês terem ideia, não é? Isso é um dado assim bem antigo, né? Mas um terço dos brasileiros não tem o nome do próprio pai escrito na sua certidão de nascimento. Bom, deixa eu colocar aqui mais um fundamento que eu acho importante antes da gente entrar no texto bíblico aí, que nós vamos falar sobre a família de Jefité. Então, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os efeitos da cobertura espiritual dos pais.
É impressionante, gente, porque assim, esse modelo, esse design da família, é o design do coração de Deus, é o que funciona. Qualquer coisa diferente desse modelo, desse design, né? A figura do pai, o papel da mãe, o relacionamento conjugal, qualquer coisa diferente disso não vai funcionar. Inclusive, eu até assim sugiro para vocês, aqueles que puderem, tem uma aula também nessa área aí que chama O Princípio da Família, porque como eu vou falar aqui da cobertura familiar, e nessa aula eu considero assim dentro de uma outra perspectiva, mas a cobertura familiar a gente trabalha aí o papel do pai, o papel da mãe e o papel do relacionamento conjugal, né? O pai normalmente ele comunica ou deixa de comunicar para os filhos três coisas, que é direção, limites e segurança. A mãe, por sua vez, também ela vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos também três coisas, que é vínculos, nutrição e organização. E o relacionamento conjugal, veja bem, não apenas o pai desempenha um papel específico sobre a vida dos filhos, como também a mãe, mas o relacionamento conjugal, o casamento, também é uma pessoa. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa e vai desempenhar também um papel, uma proteção sobre os filhos nessas três áreas, que é a sexualidade, a afetividade e o companheirismo. Então, isso é o que eu considero assim, a cobertura familiar, e, como eu disse, depois vocês podem ter acesso a esse conteúdo, né, nesse meu livro aí, O Avivamento do Odre Novo, né, tem essa aula lá no capítulo 11. Então, quando a gente fala aí sobre a cobertura familiar, né, a cobertura familiar ela vai estabelecer os pilares da formação da personalidade humana, não é? Então, essa cobertura pai, mãe e matrimônio, veja bem, esse tripé aí, vai comunicar para os filhos três coisas, tá? Três coisas fundamentais, que é identidade, relacionamentos e herança, que é o que eu quero trabalhar aqui com você nessa introdução, tá bom? Então, a primeira coisa que nós recebemos aí dos nossos pais é identidade, identidade. O que é identidade? Lógico, assim, é um conceito simples. Identidade é tudo aquilo que nos identifica como o indivíduo que nós somos. É o conjunto de tudo que nos identifica. É a nossa identidade. Então, a sua fisionomia, o idioma que você fala, a cor da sua pele, inclusive assim, a cidade que você nasceu, o país que você nasceu, não é? O seu nome. Então, tudo isso vai construindo uma conjuntura, não é, que define a nossa identidade. Então, veja bem, o conceito de identidade é um conceito muito amplo, não é? A gente pode falar de uma identidade assim mais no campo familiar, a gente pode também considerar uma identidade nacional, né, que tem mais a ver com o idioma e a cultura que a gente pertence, até uma identidade cultural. Então, o conceito de identidade é muito amplo, mas um dos principais aspectos do conceito de identidade, que é o que eu quero enfatizar aqui para você, é a identidade espiritual. Porque, na essência, gente, nós somos seres eternos, né? Nós estamos aqui nesse corpo, não é? Mas esse corpo, mais cedo ou mais tarde, ele vai se desfazer e o nosso homem interior vai se exteriorizar num corpo glorificado, celestial, que tem a ver com essa identidade espiritual. Não é? Então, eu costumo dizer que a identidade espiritual ela é construída a partir do conhecimento de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Então, a partir do momento que você vai acessando, não é? Você vai dinamicamente acessando
o conhecimento das verdades de Deus sobre você mesmo, em todas as áreas, em todas as condições da existência, não é? Você vai se conectando com esse propósito, com esse design vocacional também, né? Toda a revelação de Deus para a sua vida. Então, isso te dá uma capacidade natural e sobrenatural de cumprir o seu propósito eterno, não é? Então, quando a gente fala sobre a identidade espiritual, ou seja, a capacidade de acessar as verdades de Deus sobre nós mesmos, na prática, no aconselhamento, o que a gente observa? Que muitas pessoas têm uma dificuldade crônica de acessar essas verdades sobre elas mesmas. Uma dificuldade crônica, não é? Na verdade, até algumas, elas têm uma facilidade muito maior para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Então, são aquelas pessoas que estão numa profunda crise de identidade, não é? Elas não estão conectadas com as verdades de Deus, às vezes até muito pelo contrário, estão mergulhadas em crises de inferioridade, de superioridade e por aí afora. Então, o que eu tenho assim observado? O que a gente observa, né? Porque essas coisas são muito empíricas, né? O que a gente observa na prática, não é? Que normalmente pessoas que vieram de uma cobertura familiar funcional, essas pessoas é impressionante como elas têm uma facilidade de acessar as verdades de Deus, não é? Inclusive assimilar isso na vida delas, no coração delas, e como isso vira chaves no seu destino, não é? Normalmente pessoas que vieram de uma cobertura familiar disfuncional, por exemplo, caracterizada por alcoolismo, abusos, abandono, divórcio, rejeição, não é? Pessoas que vieram de uma cobertura familiar assim desajustada, essas pessoas normalmente é que acabam então encontrando esses bloqueios. Ao invés da pessoa acessar as verdades de Deus, elas não conseguem isso e, além disso, ficam muito vulneráveis às mentiras de Satanás, né? Inclusive, até a gente pode assim aprimorar isso assim dentro de uma base bíblica, né? Quando a gente pensa até mesmo no próprio ministério de Jesus, e eu costumo dizer assim que o principal elemento que libera a identidade dos filhos é a afirmação do pai, né? Nós nos lembramos lá em Lucas 4, né, Mateus 4, quando Jesus ele iniciou o seu ministério, ele desceu até o Jordão, ali ele se submeteu ao batismo de João Batista, e quando Jesus ele se submeteu ao batismo de João, o que aconteceu ali? Ele viu os céus abertos e, de repente, ele viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, não é? Descendo sobre ele, e uma voz falou dos céus: Este é o meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Não é? Então, veja bem, a afirmação do pai. Quando ele sai desse lugar ali, que foi o início do ministério dele, que ele tem essa afirmação dos pais numa expressão audível da voz de Deus, né? Ele, então, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Veja bem, Jesus já começou o ministério dele, né, atropelando Satanás, né? Mas foram 40 dias e a gente se lembra ali que aquela jogada de Satanás, né? Olha o primeiro ponto de prova, olha onde Satanás tocou ou tentou minar Jesus na identidade. Quando ele fala assim, olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não é? Prova que você é o filho de Deus. Então, olha só, qual foi a última coisa que o pai tinha dito para Jesus? Tu és o meu filho. Quer dizer, identidade, porque identidade vem da filiação, vem da cobertura familiar. Tu és o meu filho. Essa foi a última coisa que o pai tinha dito para Jesus. Mas o que Satanás
fala para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus. Ele está colocando em dúvida a palavra do Pai, a afirmação do Pai. Mas Jesus tinha essa afirmação. Não é? Isso estava tão sólido no coração dele, ele não teve dificuldade nenhuma em não fazer o jogo de Satanás, tentar provar alguma coisa. Na verdade, não é? Ele falou: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Então, a afirmação do Pai é algo importante na liberação da identidade. Né? Inclusive, assim, uma das coisas que isso seria uma conversa mais longa, aqui não é o nosso objetivo, mas um dos elementos que caracterizam uma crise de identidade é a autoafirmação. Não é? E quando Satanás traz essa tentação, você vê que Jesus não se autoafirma, ele simplesmente tinha o está escrito para o diabo. Mas a autoafirmação é exatamente isso, é quando a pessoa ela quer provar que ela é alguma coisa, então tem que multiplicar pão, tem que fazer milagre, né, para provar para o diabo e para quem quer que seja que ela é ou deixa de ser alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa tentando se autoafirmar, tentando provar para os outros que é alguma coisa, é porque, no fundo, ela está numa crise de identidade. Quando você é algo ou alguém, você não precisa de provar, você é. Vai fluir. Agora, se você precisa de provar, com certeza existe uma coisa não resolvida na identidade. Né? Então, esse é o primeiro elemento, o primeiro pilar que nós recebemos da nossa cobertura familiar, é isso, identidade. O segundo pilar são os relacionamentos, a capacidade moral e emocional de construirmos relacionamentos vitoriosos, onde nós e os outros vamos nos satisfazer, nos realizar na vontade de Deus. Não é? Então, a cobertura familiar é muito importante também nesse sentido, né? Inclusive, aqui entra não só o relacionamento dos nossos pais, mas o perfil, a saúde temperamental, a saúde emocional de cada um deles. Um padrão de confiança, de intimidade, ele poderá ser construído ou destruído em virtude disso, da cobertura familiar. Então, quando a gente pensa nesse conceito de confiança, de confiabilidade, lógico, isso tudo é fruto de um investimento emocional, acima de tudo também da proteção moral, a proteção espiritual legada pelos pais. Não é? Então, a nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio temperamental, eles estão muito ligados com a nossa cobertura familiar. Não é? É interessante, por exemplo, a gente observa isso claramente, né? Hoje é comum a gente ver pessoas que, desde a mais tenra infância, elas desenvolvem assim, um quadro agudo, crônico, eu diria até patológico, de ansiedade. Não é? Uma ansiedade assim doentia, patológica. Lógico, tem aquela ansiedade que ela é até sadia, né? Serve para assim, gerar aquela adrenalina para a gente enfrentar os desafios da vida, mas tem uma ansiedade que é adoecedora. Não é? E, normalmente, quando você vai mapear esse tipo de ansiedade, isso que está adoecendo o sistema psicoemocional da pessoa, você vai se deparar aí com uma cobertura familiar extremamente comprometida, não é? Uma coisa abalada, que está produzindo cronicamente abalos temperamentais na vida dos filhos. Então, identidade, relacionamentos, e a terceira coisa que nós recebemos dos nossos pais é uma herança. E esse conceito de herança, gente, é um conceito tremendo, né? A gente precisaria assim, só de uma aula aqui só sobre isso, porque isso funciona como uma espinha dorsal nas escrituras, não é? Inclusive, talvez um dos principais mandamentos, né, dos 10 mandamentos que tem esse poder de civilizar uma sociedade, um dos principais mandamentos é esse, é honrar pai e mãe, exatamente endossando esse princípio da herança, não é?
Então, todos nós recebemos uma herança e vamos deixar uma herança. Assim como o conceito de identidade, esse conceito de herança também, ele é um conceito assim muito amplo, né? Muito amplo. Nós podemos falar aí de uma herança material, não é? Eu acho que muitos de nós talvez já tenham. Eu recebi uma certa herança dos meus pais quando eles faleceram, né? Uma herança material, né? Eles deixaram algumas coisas lá para a gente. O conceito também de uma herança genética, né? E você sabe, né, como que essa herança genética fala alto. Aliás, a nossa fisionomia, querendo ou não, ela está muito ligada à fisionomia dos nossos pais ou avós, não é? Então, assim, genética é um negócio que fala alto, não é? Então, assim, herança material, herança genética, herança cultural, não é? O conceito de herança é um conceito assim muito forte, mas o que eu quero enfatizar aqui nesse conceito também, assim como eu fiz no ponto da identidade, é a gente enfatizar a questão espiritual da herança, que, na maioria das vezes, as pessoas ignoram. Inclusive, esse é um ponto cego, não é? Quando a gente pensa aqui na igreja ocidental. Não é? Na igreja ocidental, a gente assim não tem muito essa clareza sobre o conceito das heranças espirituais. Né? Mas, como eu disse, isso é uma espinha dorsal em todas as escrituras. É interessante como que as promessas, por exemplo, que Deus fez para Abraão, essas promessas não eram apenas individualmente para Abraão, mas envolviam toda a sua posteridade, não é? Então, veja bem que nós, pela nossa obediência, nós podemos conquistar promessas, não é verdade? Que serão legadas, ou seja, de repente, por causa da nossa obediência, nós estamos legando aos nossos descendentes uma visitação, uma promessa da visitação e do favor divino aos nossos filhos, não é? E descendentes. Na verdade, inclusive, essa lei é tão importante que ela aparece nos 10 mandamentos, no Decálogo, quando a Bíblia fala assim: eu, o Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas que declaração poderosa, né? Então, por causa da sua obediência, né, de um caráter de lealdade com Deus, Deus está empenhando uma palavra dizendo que, por causa disso, haverá um favor, uma bênção sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações. Né? Olha que coisa poderosa. E ele também explica, não é? Também vou visitar a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Não é? Então, veja bem, do mesmo jeito que a nossa obediência autoriza o favor de Deus na nossa descendência, a nossa desobediência também vai autorizar uma perseguição espiritual de natureza correspondente na vida dos nossos filhos e descendentes, entendendo que essa influência, né, vamos até dizer uma influência não é uma obrigação, ela precisa de ser endossada, não é? Então, mas isso é a lei da herança, tá? É a lei da herança. Nós podemos deixar uma atmosfera espiritual favorável ou nós podemos deixar uma atmosfera espiritual negativa, né, com influências malignas, influências ruins para os nossos descendentes. Né? Então, a lei da herança. Tá? A gente não tem aqui muito tempo para aprofundar um pouco mais essa conversa, né? Mas esse é um assunto muito importante na Bíblia, inclusive a gente saber redimir essas heranças, né? O que Pedro fala, o fútil legado que por tradição recebemos dos nossos pais. Isaías também fala
sobre restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração, não é? Através do perdão, da confissão intercessória dessas iniquidades geracionais. Então, é muito importante, todo conselheiro precisa saber como lidar com isso, né? Porque a gente sabe que tem problemas que são, inclusive, contundentes, não é? E que eles assim, 90% do conteúdo desse problema tem a ver com o sistema familiar, com essas heranças não redimidas, né? Por exemplo, talvez vocês que estão me assistindo aqui, vocês já tiveram que interagir com algum quadro onde a pessoa ela estava sofrendo uma perseguição homossexual, a questão da homossexualidade. Não é? É uma coisa curiosa isso, não é? Inclusive, a gente tem que fazer uma diferença entre a tendência homossexual e a prática homossexual. Não confunda essas duas coisas. A tendência homossexual ela está ligada com isso, ela está ligada com as heranças familiares, com o sistema familiar, não é? Agora, a prática homossexual, a prática não, a prática é a escolha da pessoa. Se ela está praticando, é porque ela está exercitando a escolha dela nessa direção. Mas a tendência homossexual, por exemplo, é comum a gente ver pessoas, não é, que na mais tenra infância, por exemplo, lá com 4 aninhos, 5 aninhos de idade, já apresenta os trejeitos homossexuais. Não é? Você vê que a pessoa tem uma perseguição, tem uma influência maligna ali, né? Sem querer satanizar o problema, mas tem uma influência muito maligna, que você só vai compreender quando você mapeia o sistema familiar dessa pessoa. E veja bem, não é só na questão de homossexualidade, né, da tendência homossexual, às vezes é da tendência até heterossexual. A gente vê crianças com 5, 6 anos de idade hoje que já têm vida sexual ativa, ou às vezes isso é na área da violência, crianças também com 6, 7 anos que já praticam violência com requinte de crueldade, ou na área do ocultismo. Imagina uma criança de 5 anos, 6 anos, que já tem o procedimento de um pai de santo, de uma mãe de santo, né? Então, veja bem, essas latências, isso não são da natureza da pessoa. Na verdade, tem uma herança aí. Não é? Quer dizer, a hora que você vai ver o que está acontecendo no sistema familiar, essa latência aí só é a pontinha do iceberg, né? É a consequência da consequência da consequência de todo um legado que envolveu essas coisas aí, a imoralidade, a perversão sexual, o ocultismo, o satanismo, etc., né? Então, o conceito de herança é esse, né? Os pecados não redimidos dos nossos pais, eles autorizam uma influência espiritual de natureza correspondente a essas práticas, não é? E veja bem que o que eu estou falando aqui não é aquela herança que vem pela educação. Tem também a herança que vem pelo exemplo, pela educação. Por exemplo, quem conviveu com um pai alcoólatra, não é, que sempre foi agressivo e tal, ele vai aprender por quê? Porque ele está vendo aquele comportamento, não é? Mas o que eu estou colocando aqui a nível de heranças espirituais, tá? Isso aqui são influências espirituais, tá bom? Então guarda isso aí no seu coração, esses 3 pontos, tá? Identidade, relacionamentos e herança, porque daqui a pouco nós vamos precisar disso aí. Então, entrando aqui na história familiar de Jefté, né? É uma história assim que eu acho muito significativa, uma das histórias que mais estão contextualizadas com essa presente geração, não é? A Bíblia sempre é muito atual, né? Aliás, assim, não tem nada novo debaixo dos céus, como Eclesiastes fala, né? Aquilo que já foi, né? Então, se você quiser, você pode acompanhar comigo, abra sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo 11, tá bom? Juízes, no capítulo 11. Quando você abre aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu vou começar aqui pelos versículos 30 a 32, o famoso voto que Jefté fez, né? Então, Jefté
ele estava diante de uma situação de guerra, tá? Ele queria muito aquela vitória, e de repente ele faz esse voto a Deus, né? E Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. E ele fala assim: eu o oferecerei em holocausto. Olha só, inclusive essa palavra holocausto, não é? Essa é uma palavra assim, vamos colocar assim, tecnicamente, né, falando, para usada para sacrifício, né? Sacrifício. E fala assim Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor lhe deu a vitória. Então, veja bem, esse texto é um texto assim aterrador, né? Porque, como eu disse, Jefté ele estava diante de uma guerra contra os amonitas eram opressores, né? Eles vinham atacando os arraiais, as cidades dos israelitas, não é? Destruindo tudo, e de repente, então, Jefté se dispõe a enfrentar esses inimigos, e ele queria tanto essa vitória que ele faz esse voto: Deus, se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar para casa vitorioso, a primeira pessoa que saindo pela porta da minha casa, eu queimo, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor, eu vou pagar a minha promessa dessa forma. E o pior é que Deus deu a vitória, né? Antes não tivesse dado. A gente conhece a história, a gente sabe que então esse voto de Jefté, né? Quando a gente olha para esse voto, puxa vida, o que levaria uma pessoa a fazer um voto como esse, né? Principalmente essa declaração que está aí na Bíblia: qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, não é? Essa declaração, isso indica que de alguma forma Jefté ele estava disposto, né? Estava disposto a expor a sua família. Ele estava expondo a sua família, porque fala da porta da casa. Ele, como o cabeça do lar, o chefe de família, ele estava negociando aquela vitória com Deus em troca de alguém que lhe era precioso, né? Estava abrindo a porta da sua casa para alguém morrer, para um espírito de morte, não é? E às vezes a gente fala brincando: não, talvez ele estivesse pensando na sogra, a sogra estava lá na casa, né? Mas a gente conhece a história, e é uma história triste, porque quem sai para celebrar a vitória com ele era a filha única. Veja bem, ele tinha uma filha única, né? Lógico, assim, a gente não tem como afirmar que Jefté assim pudesse imaginar que o preço da vitória seria essa filha única, né, que ele tanto gostava, mas se calculadamente ele tivesse disposto até mesmo a sacrificar a sua filha pelo sucesso pessoal, o que levaria um pai a isso, né? Que é o que a gente observa hoje, né? O que leva tantos pais a sacrificarem os filhos em troca do sucesso pessoal, o sucesso profissional, a felicidade sexual, né? Tanta gente fala: não, eu tenho direito de ser feliz, não é? Eu vou sair desse casamento porque eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ter sexo com outras pessoas, eu quero me satisfazer com outras pessoas, eu quero aproveitar a vida. Então, o que leva tantos pais em busca da autossatisfação, do sucesso pessoal, literalmente queimar os filhos, com divórcio, às vezes com aborto, não é? Com abandono? O que leva tantos pais? Veja bem que essa é uma história muito contemporânea, né? Então, olha só, vamos tentar dar um mergulho aí na alma de Jefté e vamos entendendo aí esses bastidores da orfandade, né? Porque nós vamos ver assim que a história de Jefté é uma história assim de uma dolorosa orfandade, e ele acabou reproduzindo isso, infelizmente, né?
Então, volta aí no primeiro versículo de Juízes 11, né? Quando nós voltamos no início da história de Jefité, nós podemos acompanhar uma série de acontecimentos traumáticos que promoveram abalos comprometedores na sua personalidade. Olha só, vamos ler aqui o verso 1. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Então, esse versículo, às vezes eu fico assim impressionado de ver, gente, como a Bíblia tem uma capacidade de sintetizar a história, não é? E nesse versículo aqui, nós temos informações muito importantes. Quem trabalha com aconselhamento, né, principalmente para você lidar com determinadas questões, a gente precisa de voltar lá atrás, na Gênesis. Pessoas têm uma Gênesis, né? Os problemas, os conflitos têm uma Gênesis. E aqui nós temos a Gênesis de toda essa história que se desenrolou aí com Jefité, né? Inclusive, esses dois principais campos de mapeamento estão presentes aqui, que é o campo familiar e o campo territorial. Então, veja bem que a Bíblia está dizendo aqui claramente, está apontando claramente quem eram os pais de Jefité. Quem eram os pais dele? Quem era o seu pai, fala o nome dele, quem era a sua mãe, não é? E também aqui a Bíblia assim explica um pouco sobre essa questão territorial de Jefité, dizendo que ele era um gileadita, né? Isso, inclusive, é uma informação bíblica bem importante. Mas quando eu olho para esse versículo, assim, pensando na personalidade de Jefité, esse versículo me leva a comparar a personalidade de Jefité com uma balança. Já viu aquela balança de dois pratos? Não é? Balança de dois pratos. Tendo ali um pino no meio, que é esse porém. No primeiro prato da balança, a gente vê algumas coisas muito positivas, e no segundo prato da balança, a gente vê algo muito negativo. Então, no primeiro prato da balança, né, para a gente poder aí discernir o que estava, a guerra que estava, essa dicotomia na personalidade de Jefité, no primeiro prato da balança, a gente vê algumas coisas assim muito boas, muito positivas, não é? Porque, como eu disse, Jefté era um gileadita, né? Ele morava na terra do bálsamo, né? A bálsamo em Gileade, né? Gileade era um lugar muito abençoado, a famosa terra da cura, do remédio, não é? E os gileaditas, eles eram famosos, né? Guerreiros muito afamados, né? Eram destros, eram fortes, saudáveis, não é? Então, ele era um gileadita, um desses guerreiros famosos de Gileade. De fato, ele se destaca dessa forma, né? Também ele era um homem corajoso, valente, um grande guerreiro, né? Um homem que sabia enfrentar os seus medos, superar as situações, por mais difíceis que elas fossem. Ele também tinha aí um excelente potencial de liderança. Em qualquer situação, a sua liderança se destacava. Pensa num cara que sabia mobilizar as pessoas, Jefité. E também servia a Deus com muita seriedade. Inclusive, a Bíblia descreve ele aqui como sendo um homem valoroso, um homem de valor, não é? Um homem de palavra. Inclusive, ele manteve esse voto, né, de sacrificar a própria filha, ele manteve isso. A gente não sabe muito bem como isso se deu, né, se sacrificou ela literalmente, ou se ela não se casou, né, sacrificou a descendência no fato dela não ter filho, não é? E tem linhas, correntes teológicas diferentes aí, mas o que eu quero dizer aqui, né, principalmente quando a Bíblia descreve ele como ele sendo esse homem valoroso, eu acredito que todos nós aqui podemos nos identificar, vamos dizer, com essas virtudes de Jefité.
Então, muitas vezes nós estamos aí numa igreja abençoada, né, onde há o bálsamo de Deus, uma Gileade, onde a unção de Deus, os ribeiros de azeite estão correndo, nós temos o fôlego, temos a disposição para servir o Senhor, há um grande potencial de liderança nas nossas vidas, né? Pensando aí em todos vocês, puxa vida, quanto potencial de liderança não está represado aqui, né? Quantos projetos que não vão sair desse grupo aqui, que estão me ouvindo, que vão impactar essa geração. Somos sinceros, procuramos andar retamente diante de Deus. Então, tudo isso, tal como Jefté, é o primeiro prato da balança. Só que aí, esse versículo fala assim, porém, aí vem um porém. E aqui é o segundo prato da balança, quando a Bíblia fala assim, era filho de uma prostituta. Aqui o negócio complicou, gente. Esse grande porém na sua vida foi, de fato, onde todo o seu potencial se descompensou. Isso passou a ser um referencial, inclusive, de identidade, né? Ele passou a ser conhecido dessa forma. Principalmente perante a sua família e, consequentemente, também diante de toda a sociedade. Então, o peso de um legado como esse pode facilmente impedir, distorcer todo o desenvolvimento, toda a psique, toda a estrutura emocional de qualquer indivíduo, né? Pode sofrer aqui lesões fortíssimas por causa desse tipo de coisa. Então, Jefté, ele estava debaixo de um terrível legado, uma terrível herança que envolvia rejeição e imoralidade, né? Ele se via aí literalmente como um homem maldito, um homem discriminado, era literalmente a expressão da vergonha do pecado do pai. O pai dele havia adulterado com uma prostituta, quer dizer, ele era o filho de um adultério, né? Olha só, ele era o filho de um adultério, não é? Do pai dele com uma prostituta da cidade. Então, esse negócio, essa realidade começou a consumi-lo por dentro, como que se golpes de rejeição passassem ali dentro de uma dinâmica existencial, afligir a sua alma. Não é? Imagina assim, quanta oportunidade que Satanás não tinha realmente para perturbá-lo, né? Como que, vez após vez, Satanás o esfaqueasse com essa dolorosa realidade, para que nem por um momento ele viesse se esquecer que ele era inferior, impuro, o filho da prostituta, o filho do adultério do seu pai, não é? Aquilo que destruiu o casamento do seu pai, aquilo que destruiu a família, que trouxe dor para todo mundo. Então, isso o empurrava cada vez mais para baixo dentro de si mesmo. Então, veja bem, eu não sei se você consegue perceber a atmosfera de rejeição que passou a circundar Jefté. Não é? E entenda uma coisa, né? O ataque mais fulminante de Satanás tem a ver com rejeição. Essa é a pior dor que tem. Não é? E a rejeição se aloja tão profundamente na alma que produz isso, orfandade e esterilidade. Não é? Eu sempre costumo dizer que toda maldição familiar é propagada primariamente através da rejeição. Um passado de orfandade não resolvido acaba produzindo um futuro de esterilidade, perda de filhos, não é? Então, é interessante, porque assim, tem até uma outra aula sobre orfandade, né, que também está nesse livro aí, O Avivamento do Odre Novo, que eu falo sobre o ciclo da ferida. E eu uso ali aquele texto de Provérbios 30, de 11 a 14, quando fala sobre aquelas 4 gerações, né?
fala ali sobre 4 gerações, mostrando exatamente esse ciclo da ferida, as 4 dinâmicas da ferida, né? O processo, primeiro, são 4 processos ali, né? O processo da abertura da ferida, depois o processo da espiritualização da ferida, depois o processo da compensação da ferida e, por fim, o processo da propagação da ferida. O que é esse primeiro processo da abertura da ferida? É quando lá, Provérbios 30:11, fala assim, há uma geração, não é, que odeia os seus pais, que não bendiz a sua mãe, mostrando exatamente isso, não é? Esse processo inicial da rejeição. Não é? Então, o que é o processo da abertura da ferida? É quando nós, diante de uma carga de rejeição, nós respondemos isso com rebelião, seja de uma maneira ativa ou passiva. Ao invés de perdoar, a gente se rebela. Não é? Então, quando você não perdoa, quando você reage passivamente ou agressivamente diante da rejeição, abriu a ferida. Né? E, de certa forma, todos nós, porque quando a gente fala de rejeição, todos nós já passamos por isso, já fomos de alguma maneira rejeitados, muitas vezes chegamos na igreja rejeitados, né? E às vezes, qual que é a tentação? Você chega na igreja, ao invés de você se abrir, não é? E compartilhar as suas dores, as suas feridas, porque esse é o princípio da restauração, né? Confessar as culpas e vergonhas uns aos outros para sermos curados, né? Nós começamos o quê? A espiritualizar a ferida. A gente começa a usar determinadas estratégias, maquiagens, a gente tem toda uma forma aí, uma plasticidade, inclusive, para esconder atrás de uma posição, esconder atrás dos dons, né? Então, a gente, ao invés de resolver o problema, a gente começa a espiritualizar essa ferida. Ao invés de tratar, a gente espiritualiza. E esse negócio de espiritualizar a ferida, né, essa vida dissimulada, ela funciona às vezes, porque muitas vezes isso é até interpretado, a gente começa a compensar essas dores com ativismo religioso. E isso muitas vezes é interpretado como bom desempenho ministerial. Inclusive, isso pode até nos empurrar para uma posição de liderança, não é? E, de repente, vem esse terceiro processo, que é a compensação da ferida. Né? Imagina um cara que não foi resolvido, que só espiritualizou a ferida e que agora é o pastor da igreja. Então, qual que é a tendência de uma pessoa ferida? Não é? É compensar essa ferida. Do mesmo jeito que ele foi tratado, ele começa a tratar os outros. Dessas feridas aí começa a emergir uma liderança tirana, uma liderança controladora, não é? Onde a pessoa se sente ameaçada quando alguém se desponta mais do que ela. Não é? Então vem esse processo da compensação da ferida. E isso redunda o quê? Na propagação, ou seja, uma nova geração de pessoas também machucadas, abusadas espiritualmente. Não é? Então, onde é que tudo isso nasceu? Qual que é a origem de tudo isso? Rejeição. A rejeição. Não é? É exatamente isso que está acontecendo aqui com Jefité, né? A rejeição. E eu gostaria assim de poder assim pontuar isso aqui para você, tá? Nessa história familiar, porque de repente vem essa brecha, né? Surge aqui uma lacuna entre Jefité e a sua família, e Satanás acaba entrando nessa brecha aí, e Jefité é expulso de casa. É muito importante até a gente entender esse princípio da maldição. Quando a gente fala em maldição, a gente tem, às vezes, a tendência de mistificar esse conceito, né? Mas a maldição, ela está, vamos dizer assim, uma das principais abordagens sobre a maldição tem a ver com a lei da herança, tá bom? A lei da herança. Quando Deus, né, fala lá, ó, se os pais não se converterem aos filhos e os filhos não se converterem aos pais, eu, o Senhor,
vou ferir a terra com maldição. Tá? Então, veja bem, né? A maldade dos pais, o abandono dos pais, a imoralidade dos pais acabam provocando rebelião e desonra no coração dos filhos, fazendo com que esses filhos repitam os pecados dos pais. Ok? É a lei da herança. Esse é o princípio da maldição. Então, essa cunha, essa desconexão, onde que a maldição entra? Quando eu falo maldição, é isso, é você repetir, é você não vencer os pecados que os seus pais não venceram. Isso é a maldição. Não é? Então, onde é que a maldição se aloja? Exatamente nessa desconexão entre as gerações. Por isso, como é que se lida com a maldição? Não é quebrar a maldição em nome de Jesus, gente. Como é que a gente lida com a maldição? É reconciliação, é pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. Tá? Aqui não é usar o nome de Jesus, é usar o sangue de Jesus, é interagir com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, que é o arrependimento, a confissão, a reconciliação, você derrubar essas barreiras. Tá? E a gente vê exatamente aqui Satanás colocando uma cunha entre Jefité e a sua família e julgando Jefité para fora. Então, eu quero compartilhar com você 5 coisas que tiraram Jefité de casa. Tá? A primeira coisa que tirou Jefité de casa foi a rejeição dos irmãos. Olha só, né? Quando a gente lê aí em Juízes 11:2, eu espero que você esteja com a Bíblia aberta, mas fala assim: quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, veja bem, Jefité, ele era abertamente taxado pelos meio-irmãos como sendo o quê? O filho de outra mulher. Né? Então, olha aquela coisa, vamos fazer uma aplicação da nossa introdução. Não é? Por causa da... Você lembra aquelas 3 coisas que eu disse que nós recebemos da nossa cobertura familiar? Quantos se lembram? Né? Falei, identidade, relacionamentos e herança. O que aconteceu com a identidade de Jefité? Como é que ele passou a ser conhecido? O filho da outra. Inclusive, os irmãos chamavam ele assim: ó, você é o filho da outra, né? Você é o filho da prostituta. Isso passou a ser um ingrediente da sua identidade. Ele era reconhecido, ou seja, ele não era reconhecido como daquela família, mas como filho de um adultério. Não é? Segunda coisa que nós recebemos da cobertura familiar é o quê? Relacionamentos. Nós vamos ver aí como é que estavam os relacionamentos de Jefité. Aí você vê relacionamento de Jefité com os irmãos destruído, ele foi expulso de casa pelos irmãos. Né? Nós vamos ver também o relacionamento com a mãe dele, que era prostituta. A Bíblia nem fala desse relacionamento. O relacionamento dele com a madrasta, o relacionamento dele com o pai, nós vamos ver assim que terrível também, não é? Inclusive a Bíblia fala no verso 7 que os anciãos da cidade expulsaram Jefité também da sua casa, né? Então pensa num cara assim com os relacionamentos totalmente arrebentado, totalmente arrebentado. Às vezes, em aconselhamento, a gente atende pessoas assim, rapaz, todos os relacionamentos sofreram assim golpes severos. Né? E a terceira coisa que a gente recebe aí da nossa cobertura familiar é uma herança. Né? E o que aconteceu com a herança? O versículo fala, né? Os irmãos de Jefité, além de expulsar ele de casa, falam assim: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, ele foi deserdado, ele foi expulso de casa, sem direito à herança, foi também expulso da cidade, né, como eu falei aí no verso 7, né, e esse estigma começou a nutrir uma ferida muito grande aí na vida de Jefité, comprometendo a sua identidade, os seus relacionamentos e a sua herança. Veja bem que aqui ele está sofrendo perdas profundas, tá? Perdas altamente significativas.
em termos de identidade, relacionamentos e herança. O cara está sendo devastado nessas 3 áreas. Tá? Mas a primeira coisa que tirou ele de casa foi a rejeição dos irmãos. A segunda coisa aqui que tirou Jefté de casa foi a indiferença do pai. Então, a Bíblia fala aí do pai de Jefté, tá? E esse ponto aqui, eu acho que até vale a pena a gente dar uma aprofundada nele, né? Porque aqui está, assim, eu penso assim, o coração dessa questão da orfandade está aqui. A indiferença do pai. O pai dele era esse homem chamado Gileade, né? Inclusive nome da cidade, né? Da própria cidade de onde ele era. E o seu pai, Gileade, parece não fazer nada para resolver uma situação que, na verdade, ele havia criado. E ele, lógico, seria aí a pessoa mais responsável. Enquanto Jefté sentia as consequências de ser esse filho ilegítimo, filho de um adultério, né, um filho bastardo, o Gileade, o pai dele, sentia a culpa. Calado, marginalizado na própria família, sem fazer nada. O que a gente percebe aqui, assim, é que o pai de Jefté pensa num homem desmoralizado, não só na sociedade, mas em casa, né? Esse pai adúltero, né? Prostituto, esse cara que perdeu a voz em casa, né? Inclusive, assim, quando os irmãos deserdaram Jefté, veja bem que o pai não fez nada, o pai não interferiu. Parece que o pai não tinha nem moral para interferir. Quando, por tantas vezes, Jefté foi agredido moralmente por ser o filho da outra, o pai também nunca fez nada. Quando os anciãos da cidade expulsaram Jefté da sua própria casa, o pai continuou também não fazendo nada. Então, eu imagino que isso tenha ferido ainda mais a Jefté. Veja bem que o grande problema de Jefté não eram os irmãos que o rejeitavam ativamente, mas talvez o maior problema de Jefté foi o seu pai, que o rejeitou passivamente, que não o protegeu. Então, Jefté ele vivenciava a dor de um filho abandonado, um filho totalmente desprotegido, descoberto pelo pai. Então, isso cavou fundo na sua alma, não é? Ele estava ali sendo rejeitado, agredido, e o pai, que era o único que talvez pudesse protegê-lo, não o protegeu. Então, gente, vamos aprofundar essa conversa aqui um pouco, tá? Que é o problema hoje, que eu chamo aí o problema da marginalização do pai e do marido. E, honestamente, aqui está o fundo dessa ferida, né? Quando a gente fala sobre perda dos vínculos familiares, onde é que está o fundo dessa ferida? Onde é que está a raiz de tudo? Na marginalização do marido e do pai. Isso é uma coisa hoje epidêmica, né? Essa coisa do pai marginal, do marido marginal, não é? É até interessante que quando a gente olha para a nossa, tanto a cosmovisão religiosa quanto cultural obedece a esse padrão, não é? Assim, essa também é uma história longa, mas, por exemplo, nós recebemos o cristianismo que nós recebemos da Europa foi um cristianismo islamizado, né? Que se misturou com a religião islâmica dos mouros na Europa por praticamente 800 anos, né? Então, nós recebemos aqui um cristianismo órfão, religioso, que tem muito a ver com essa mistura que aconteceu ali na Península Ibérica, né? Também, assim, quando a gente pensa culturalmente, essa cultura do machismo, né? Então, o que é o machismo? É quando o homem ele precisa se autoafirmar na sua masculinidade, né? Ou seja, o homem para provar que é um homem, ele precisa de ser mulherengo, violento, cachaceiro,
porque se ele não pega todas as mulheres, se ele não toma todas lá no boteco, se ele leva desaforo para casa e não briga, ele deixou de ser homem, ele está diminuído na sua masculinidade. Né? Lógico, isso tem sido muito combatido hoje, mas essa cultura ainda é uma cultura muito forte. E qual que é o pior dessa cultura? Né? Porque quando o homem começa a se envolver com a imoralidade, adultério, não é? Quando ao invés dele gastar o seu dinheiro com a família, ele está gastando no bar, ele está gastando com as prostitutas, está se envolvendo com violência, esse cara ele está fracassando terrivelmente no seu sacerdócio. Não é? O que é ser um homem de verdade? O que é exercer o seu sacerdócio? Não é? É você ser um marido fiel, não é? Um marido carinhoso, um marido que é padrão dos fiéis para os seus filhos, que tem o compromisso de sustentar a família. Então, quando um homem começa a sair do lugar dele, desse lugar de lealdade, de fidelidade ao casamento e de suprir os filhos, e ele se marginaliza, seja na casa da amante, seja num boteco, seja num inferninho qualquer, ou na roda dos traficantes, quando ele se marginaliza, veja bem, esse homem acaba virando um demônio. Alguém já disse que um anjo, que qual que é a definição de anjo? Um anjo nada mais é. Aliás, qual que é a definição de demônio? Né? Alguém já disse que um demônio nada mais é do que um anjo fora do lugar. Quando Lúcifer quis um lugar que não pertencia a ele, mas pertencia a Deus, ele decaiu do seu principado, não é? Foi expulso dos céus, lançado como cinza sobre a terra. Começou aí o ministério do inferno. Olha, um homem também, quando ele sai desse lugar, né? Esse lugar de lealdade no casamento, esse lugar de sacerdócio na família, se marginaliza, é um desastre. E veja bem, o que acontece? Só para você entender essa dinâmica, né? Inclusive quando a gente fala aí sobre o espírito Jezabel e tal, tem muito a ver com isso. Não é? Porque quando você estuda na Bíblia sobre o espírito Jezabel, não é? Principalmente no casamento, o que está em xeque aqui, gente, não é Jezabel, não é a mulher Jezabel, é o homem Acabe. Só existe uma Jezabel onde tem um Acabe. Entende? Qualquer maneira de você destruir um esquema de Jezabel é o homem assumir a posição que ele tem que assumir. Então, o que acontece muitas vezes? Né? O homem, quando ele se marginaliza, ele começa a inocular insegurança na vida da mulher. Porque, veja bem, qual que é a coisa mais importante para uma mulher, emocionalmente falando? O que uma mulher mais busca num homem? Segurança. Você pode observar. Às vezes, o mais importante para a mulher não é o homem ser aquele príncipe encantado. Não. O que a mulher basicamente quer no homem? Segurança. Por isso, às vezes eu falo, a pior coisa que tem para uma mulher, rapaz, é um homem banana, né? Esse homem que se marginaliza, que não se posiciona, não é? Esse cara que se vende, que se corrompe, é a pior coisa que tem. Então, quando o homem se marginaliza, ele começa o quê? A inocular, injetar insegurança na mulher. E eu vou te falar, a mulher, para lidar com a mulher insegura, ela se desestabiliza normalmente. Né? Então, quando o homem marginaliza, a mulher se sente insegura, e como é que ela reage com esse cara? Ela começa o quê? Desrespeitar ele. Não é? Ela perde a paciência, ela perde a cabeça, briga, grita, quebra tudo, né? Desrespeita esse cara, xinga. Não é? Então, aqui, veja bem, assim como, vamos dizer, a coisa mais importante para a mulher é a segurança, a coisa mais importante para o homem, o que um homem mais busca numa mulher? Respeito. Não é? Por que o homem quer dar uma de bonzão e tal, de galã? Ele quer o quê? Colecionar o respeito das mulheres e das pessoas. Ele quer ser respeitado. Então, olha esse ciclo que se estabelece aqui, porque o homem se marginaliza,
automaticamente ele inocula insegurança nessa mulher, a mulher, inspirada por essa insegurança, desrespeita o marido, aí esse marido se sente um lixo, aí que ele se fere e se marginaliza ainda mais. Quando ele se marginaliza ainda mais, ela se sente mais insegura, desrespeita ele se marginaliza, e isso vira um ciclo. Qual que é o resultado disso? Daqui a pouco você tem aí um homem que literalmente é um zero à esquerda, uma pessoa que se anulou moralmente, não é? Que perdeu totalmente o propósito da sua vida, essa mulher que acaba ferida, se tornando o sargento da casa, e os filhos, os bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos não cresceram, os crescidos que não cresceram, né? Presos numa série de traumas, não é? E que realmente não amadurecem. Está ali aquele adulto infantilizado. Então, isso gera uma tragédia na família. É a marginalização. Tudo começa nesse eixo, da marginalização do marido e do pai. Por isso, honestamente, gente, eu creio que o Espírito Santo está tocando uma trombeta muito afinada, chamando os homens para o seu lugar no casamento e na família. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Se nós queremos um avivamento que perdure, mais que um avivamento, às vezes avivamento vai e volta, né? Se nós queremos uma reforma que restaure os fundamentos da nossa nação e da nossa sociedade, nós temos que levantar essa bandeira, nós temos que acabar com a marginalização do pai e do marido. Nós temos que fazer uma revolução moral em prol do casamento, acabar com essa bandalheira toda que tem acontecido. Então, veja bem, gente, que isso aqui foi uma das principais tragédias da vida de Jefté, não é? Foi essa marginalização do pai, essa desproteção do pai. Um tempo atrás aí eu vi uma pesquisa, né? Isso eu acho que tem uns 7 ou 8 anos, fizeram uma pesquisa nos presídios do Rio de Janeiro. Rapaz, você sabe qual foi assim, um dos resultados dessa pesquisa? Que 100% dos presos que estavam lá nos presídios do Rio de Janeiro, 100% não conheciam o pai. 100%. Eu não sei se você consegue dimensionar a tragédia que é a orfandade, né? Sem querer também assim vitimizar essas pessoas, né? Porque nós não podemos fazer dos pecados dos nossos pais um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral, né? Não podemos. Mas é trágico quando a gente olha essa coisa numa perspectiva sistêmica, né? Então, veja bem, a primeira coisa que tirou Jefté de casa, a rejeição dos irmãos. A segunda coisa que tirou Jefté de casa, essa marginalização do pai, não é? Então, a indiferença do pai em relação a ele. A terceira coisa que tirou Jefté de casa foi a vergonha da mãe. Tá? Quem era a mãe dele? Era uma prostituta. Né? Vamos dizer assim, uma mulher sem eira nem beira, uma mulher vil, uma mulher totalmente discriminada pela sociedade. Né? Então, imagina, uma cidade pequena lá, como Gileade, às vezes eu fico imaginando quantas vezes Jefté via sua mãe saindo com outros homens, né? Como que aquilo machucava ele saber que a mãe dele era uma mulher que estava lá no prostíbulo. Né? E veja bem, são as histórias que a gente ouve hoje. Mas, assim, vira e mexe. A gente ouve, né? Principalmente jovens, adolescentes, que chegam assim e falam, pastor, puxa vida, lá em casa é difícil, cara, uma situação dolorosa, porque minha mãe, cada semana está com um namorado diferente, cada dia leva um cara diferente para casa. Né? E aquele jovem, às vezes, aceitou Jesus, coitado, mas ele está tendo que conviver com uma mãe que vive uma vida assim, prostituta. Aliás, hoje a gente já tem até um nome mais, que é o politicamente correto, né? Porque hoje já não existe mais prostituta.
tá? Não existe mais prostituta, são as profissionais do sexo, né? E eu vou te falar, rapaz, assim, para um adolescente conviver com a vida imoral de uma mãe, olha, isso mexe com a sexualidade dessas pessoas, isso bagunça o psique dessas pessoas. Cara, é uma tragédia. Essas pessoas não fazem ideia, né? Eu até no livro falo, essa é uma história assim bem antiga, né, de um rapaz abrindo o coração comigo. Ele cresceu na época, lá era uma das favelas de maior volume de tráfico no Rio de Janeiro, né? E ele contando a história dele, porque ele se converteu, né? Converteu até numa situação assim, bem inusitada, porque ele foi atravessado com um tiro de fuzil, né? Nessa guerra de ponto de tráfico. Ele foi baleado lá pelos rivais e a Jocum tem até hoje ainda uma base lá nesse local e o pessoal socorreu ele. Ele não podia nem ser levado para o hospital, né? Então, com isso, ele acabou se convertendo. Então, ele estava lá na base da Jocum, agora fazendo um curso, eu estava dando aula, e ele começou a contar a história. Olha, rapaz, assim, puxa vida, o coração da gente despedaça, né? Ele explicando que morava, a casa dele era um cubículo, né, de, sei lá, 12 metros quadrados. Então, naquele cubículo ali era tudo. Tinha a cama que eles dormiam, tinha fogão, tinha mesa, era tudo ali, né? E a mãe, né? A mãe, à noite, trabalhava. Mas como é que ela trabalhava? Então, para ela trabalhar, era ele e um irmão mais velho. Como o irmão era mais velho, o irmão saía para a mãe trabalhar. Ele tinha o quê? 5 aninhos de idade. Então, a cama dele ficava debaixo da cama do irmão. Ele ficava escondidinho ali. E a mãe começava a receber os homens. Homens, alguns ele conhecia, outros não conhecia. Então, na cabeça dele, a mãe estava trabalhando. Mas imagina uma criança presenciar a mãe se prostituir. Rapaz, aquele negócio foi destruindo ele por dentro, ele tentando explicar o sentimento de impotência que ele tinha. Então, no início, ele ficava tentando se convencer, não, porque minha mãe, ela tem que fazer isso para cuidar da gente, mas chegava uma hora que ele não dava mais conta. E aquele negócio foi se transformando numa raiva, num ódio. Aquele negócio foi consumindo ele por dentro e transformou ele precocemente num dos piores bandidos daquele mundo. Rapaz, uma coisa catastrófica. Se não fosse Jesus para juntar os pedaços desse cara, não é? O que é a vergonha de uma mãe? Isso tirou Jefité de casa, né? Isso tirou Jefité de casa. A próxima coisa aqui que tira Jefité de casa, a quarta coisa, né? Nós falamos a rejeição dos irmãos, o pai, né? A mãe. Agora é o que eu chamo aqui a energia que vem de uma ferida, tá? No versículo 3, se você ler aí, fala assim: então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos. Jefité fugiu de diante dos seus irmãos. Tá? Então, aqui ele, abertamente, ele corresponde à rejeição recebida com rebelião. Chega uma hora ali que Jefité, o clima era tão insuportável, ele sofrendo pressões de todo lado, não é? Sendo rejeitado de todas as formas, que chega uma hora que ele não aguenta e fala assim que ele fugiu dos seus irmãos, né? Depois todo esse linchamento emocional, ele foi embora de casa, era simplesmente insuportável, não é? Ele ter que conviver com essa rejeição dos irmãos, a indiferença do pai, a vergonha da mãe, os anciãos da cidade pressionando ele também para ir embora, não é? Só que presta atenção no que eu vou dizer. Quando o Jefité sai de casa, né? Veja bem, quando esse cara é expulso de casa, ele está levando consigo uma bagagem muito pesada. Imagina todas essas pedradas que ele vinha recebendo de todo lado, é como se ele pegasse cada pedra e colocasse na mochila.
cada pedra, cada rejeição, cada palavra, não é? Cada atitude que o machucou, ele ia colocando na mochila. Veja bem, a mochila pesada, não é? Então, quando ele vai embora, ele, vamos dizer assim, ele carregava dentro de si uma ferida que se mantinha aberta pela possibilidade de uma vingança emocional. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou indo embora, não é? Eu estou aqui sendo renegado por todos, mas é como se ele dentro dele falasse assim: mas um dia, eu quero voltar nesse lugar e provar para todo mundo que eu não sou inferior. É como se ele alimentasse essa possibilidade de uma vingança emocional. E você vai entender depois por que eu estou falando isso aqui. Não é? A gente vai ver isso na história dele. Tá? Então, quando ele vai embora, tem essa bagagem pesada, essa ferida aberta, essa esperança de uma vingança emocional. Não é? Ele esfregar o sucesso dele na cara de todo mundo. Então, aqui é o que eu falei. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, sobre a energia que vem de uma ferida. Você sabe que tem pessoas, por exemplo, que elas são tão agredidas, tão machucadas, tão abusadas na vida, que elas desistem, elas deprimem. Inclusive, assim, elas se tornam altamente passivas, altamente passivas. A vida perde o sentido e essas pessoas às vezes mergulham em apatia. Mas tem pessoas, que é o caso aqui de Jefté, que da ferida, a pessoa é tão ferida que ela começa a transformar essa ferida numa energia. E com essa energia, elas chegam no topo do mundo. Elas superam todos os obstáculos, as maiores barreiras, e o cara chega lá no topo do mundo. Mas o espírito é doentio, é destrutivo. Inclusive, assim, a gente tem um exemplo bem contemporâneo, a gente pode falar, porque essa pessoa já faleceu, né? Todos nós, não tem quem não conheça Michael Jackson. E quando você conhece um pouco da história do Michael Jackson, uma infância com muitos abusos, com muita dificuldade, inclusive ele assim com muito problema de autoimagem, não é? Então essa criança cobrada, rejeitada, né, cobrada a ser um sucesso desde cedo. E é impressionante como que o Michael Jackson pegou essa dor dele, essa ferida dele, e transformou isso numa energia que o levou para o topo do mundo, o maior artista do planeta, o maior sucesso do planeta. Mas a coisa estava resolvida para ele? Não. Dentro dele, veja bem, tinha uma ferida tão grande que esse cara, rapaz, ele começou a entrar assim no mundo das drogas, da fantasia, ele não se suportava por dentro. Inclusive foi, né, a gente conhece a história, foi fazendo várias cirurgias, mudando a fisionomia, tentando melhorar, ele acabou arruinando tudo e morreu numa overdose. Veja bem, um cara que esfregou o sucesso dele na cara dos pais, principalmente, da família, do mundo, mas não cresceu. Eu lembro, assim, pouco depois da morte dele, saiu, aliás, uma entrevista, nessa entrevista ele falando, né? Eu lembro, rapaz, essa declaração dele me chocou, dele falando assim: eu quero viver na Neverland, na Terra do Nunca. Né? Ele fala assim: eu amo as crianças, eu quero viver na Neverland. Veja bem, que o Michael Jackson, um adulto infantilizado, ele não cresceu, o cara dormia com as crianças, ele fazia ali uma confusão terrível, e a gente sabe de toda essa história da pedofilia dele. Não é? Então, veja bem o mundo que esse cara entrou. Não é? Então, quando a gente olha esse quadro aqui de Jefté, né, lá na frente, o que acontece com Jefté?
Tá? Jefté, que até seria o próximo passo aqui, né, que é a marginalização, quando ele vai embora de casa, ele rompe com todo mundo, não é? E fala que ele se junta ali com homens levianos, filhos de Belial, ele começou a formar um exército. Veja bem, vamos dizer, essa ferida de Jefté agora aqui já está se transformando realmente assim num potencial tremendo, né? Quando vejo até essa história de Jefté, eu lembro de alguns personagens da história, como o Idi Amin Dada, como Hitler, né? Que são pessoas que carregavam uma ferida tão grande, e essas pessoas, Jefté ali já tinha um exército. Ele tinha um exército com ele. Quem que eram os caras que se juntaram com ele? Não é? Veja bem que aquilo era um gueto. Não é? Aqueles que se sentiam marginalizados como ele começaram a se aderir a ele, não é? E a partir disso, então, realmente assim, ele tinha uma força muito grande. A nação de Israel estava sendo invadida pelos amonitas. Essa época aqui dos juízes, a nação estava sem direção, sem um líder. E o que esses anciãos de Israel fizeram? Eles pensaram assim, cara, esses inimigos aí, esses amonitas, esses caras são brutais, esses caras são terríveis, nós precisamos de alguém que seja doido a ponto de enfrentar esses caras. Quem que eles lembraram? Jefté. Cara, tem esse Jefté aí, rapaz. Ele já tem até uma turma lá com ele, que os caras são muito doidos, né? E foram lá para o Jefté. E falaram com ele: olha, Jefté, a situação é assim, 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 né? Vem e nos ajuda. Aí, veja bem, esses anciãos, né, que tinham expulsado ele lá de casa, da cidade. Então, o Jefté chega e fala: vocês me expulsam de casa e agora me chamam para ajudar, né? Mas Jefté, ele faz uma proposta, falou: tá bom, tem uma coisa, né? Se eu ganhar essa guerra, se eu ganhar a guerra, se eu libertar Israel do jugo, da opressão dos amonitas, eu vou ser o chefe de vocês. Eu vou me tornar o governante. E ali, os anciãos, lógico, sem ter muita opção também, falam: tá bom, se você nos livrar dessa opressão, você será o nosso chefe. Então, olha só, a coisa está chegando aí onde Jefté queria que ela chegasse. Tudo que Jefté tinha que fazer agora, o que era? Ganhar aquela guerra. Porque se ele ganhasse aquela guerra contra os amonitas, se ele conseguisse resolver o problema com os amonitas, inclusive ele até tentou resolver amigavelmente, mas não deu certo, mas se ele resolvesse aquele problema com os amonitas, ele seria o chefe, o governante da nação. Então ele pensou assim: puxa vida, se eu ganhar essa guerra, eu vou ser o chefe dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, desses anciãos que me rejeitaram. Se eu ganhar essa guerra, os meus irmãos vão ter que me engolir. Eu vou ser o chefe deles. Estava ali o prato da vingança pronto. Gente, e é exatamente nesse... Olha a dor da orfandade aqui, gritando, né? E é exatamente nesse momento que ele faz essa oração: Deus, eu não posso perder. Aí bate a insegurança. Senhor, me dá essa vitória. Se o Senhor me der essa vitória, e olha, muitas vezes como a ferida se mistura com a religiosidade. Se o Senhor me der essa vitória, que vai ser a minha vingança, a primeira pessoa que sair pela porta da minha casa, eu ofereço um holocausto. Mas me dá essa vitória. Gente, veja bem, quem é que estava inspirando o Jefté aí?
Era Jeová? Era Deus? Ou era a ferida dele? Inclusive, deixa eu até te dar uma informação a mais que pesa muito aqui. Eu não sei se vocês se lembram quem era o deus dos amonitas. Por exemplo, o deus dos filisteus era Dagon, né? Mas quem era o deus dos amonitas? O deus dos amonitas, né? Aliás, você lembra quem que era os amonitas? Os amonitas eram filhos de um homem chamado Amon, filho de Ló, com uma de suas filhas. Você consegue entender que esse povo contra quem Jefité foi lutar eram filhos bastardos do incesto, filhos de Ló com uma de suas filhas. Olha o teto que estava sobre essa nação. O incesto, alcoolismo, desonra, rejeição, depressão, não é? A história de Ló, da família de Ló. Então, você vê, o filho bastardo do adultério foi guerrear contra o filho bastardo do incesto. Olha a briga aqui de órfãos. Olha o que saiu dessa tragédia toda. Não é? E o deus dos amonitas era essa entidade chamada Milcom, que em hebraico é Moloque. O Moloque. O que o Moloque pedia? Não é? Moloque ele prometia prosperidade para quem desse um dos seus filhos. Inclusive, os filhos eram sacrificados vivos a Moloque. Quando a gente, na aula de aborto, a gente explica melhor isso. Né? Eles eram sacrificados a Moloque. E Moloque prometia prosperidade. Então, Moloque era o deus dos amonitas. Veja bem, eu estou tentando dar para vocês aqui um discernimento espiritual do que estava acontecendo nessa guerra. Não é? Então, veja bem, o que dá a entender é que, de fato, Jefité, ele ganhou a guerra, ele feriu os amonitas, mas o deus dos amonitas, Moloque, se infiltrou na mentalidade dele, levando Jefité a fazer esse voto. Quem levou Jefité a fazer esse voto de sacrificar uma filha não foi Jeová. Isso é coisa de Moloque. Entende? Olha como a ferida torce as coisas espiritualmente. Então, quem estava inspirando Jefité era Moloque, a sua ferida. Né? Ele ganha guerra, mas faz um voto onde ele sacrifica a sua descendência. Gente, nenhuma vitória compensa a destruição da descendência. Né? A coisa mais importante para uma pessoa em Israel é deixar uma descendência. Ele não deixou uma descendência. Inclusive, na verdade, a Bíblia fala que depois de 7 anos, Jefité morre. Ele morre. Ele tinha uma filha única, né? Que ou foi sacrificada ou ela não teve filho, quer dizer, a família de Jefité acabou ali. Acabou ali. Um homem sem legado, um homem sem fruto. Né? Esse poder aí da orfandade. E como eu disse, essa é a brecha que tem que ser fechada. Né? Até para a gente poder, então, encerrar aqui. Eu quero retomar esse princípio. Pais se convertendo aos seus filhos. Esse é o último versículo do Antigo Testamento, né? Se os pais não se converterem aos seus filhos, os filhos não se converterem aos seus pais, eu, Senhor, vou ferir a terra com maldição. Então, nós temos que quebrar o espírito da orfandade. Veja bem, o Antigo Testamento termina assim, com uma prensa de Deus, Deus falando, espírito de orfandade não. Inclusive, quando Jesus vem, ele fala, não vos deixarei órfãos. Essa é a promessa de Jesus. Veja bem, há uma distância aí do Antigo ao Novo Testamento, né? Esse gap de 400 anos, de Malaquias a João Batista. Depois de Malaquias, qual é o próximo profeta na Bíblia? João Batista.
E qual foi a unção de João Batista? O espírito que estava sobre João Batista era o espírito de Malaquias, o espírito de Elias, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que eu levantasse um povo bem disposto ao Senhor. É o que a Bíblia fala. Então, veja bem que, apesar da gente ter uma distância de 400 anos entre Malaquias e João Batista, você vê uma continuidade. Qual que é a continuidade? Deus está tratando com o espírito de orfandade. O espírito de orfandade. É por isso que o ministério de João Batista foi tão poderoso. O que acontecia no ministério de João Batista, gente? A Bíblia fala que milhares de pais pródigos, de filhos pródigos, vinham ali no Jordão confessando os seus pecados. Os pais se convertendo aos filhos e os filhos se convertendo aos pais. Isso foi o que aplainou o caminho do Senhor, ou seja, isso preparou o ministério de Jesus. Vamos dizer, removeu os montes, preencheu os vales, distorceu o que estava torcido, e a partir dessa terraplanagem que João Batista fez, convertendo o coração dos pais aos filhos, lidando com o espírito de orfandade, foi nessa atmosfera que o ministério de Jesus, um avivamento explodiu naquela geração, culminando no Calvário e depois em Pentecostes. Se nós queremos ver um grande avivamento hoje, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que reforma a sociedade. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. É aqui que nós vamos restaurar todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então, eu não sei, a gente pode ter aí algum tempozinho a mais, né, para perguntas, dúvidas. Na verdade, assim, essa aula teria também uma parte que a gente lida sobre a questão aí da bastardia e que a gente, inclusive, faz um ato de reconciliação, mas, assim, pela internet não tem jeito, né? Então, a gente acaba, assim, tendo esse prejuízozinho aí. Mas eu espero que esse entendimento aí, né, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, que esse entendimento possa te ajudar a lidar com as questões, sejam da sua vida, ou ajudar outros também, né? Então, eu vou passar aqui para o nosso interlocutor, né, que se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder, para servir vocês, né? Se eu não souber, a gente pede ajuda aí aos universitários ou ao Silmani entra em cena. Pastor Cote, boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pela aula, enfim, e quero convidar a todos a participarem, fazerem as suas perguntas via áudio e vídeo pelo Raise Hand do Zoom, ou também pelo chat, seja no Zoom ou no YouTube. De qualquer forma, já temos 2 perguntas, Pastor Cote. Eu vou liberar o áudio para a nossa irmã Kátia. Oi, Pastor Cote, está ouvindo? Estou ouvindo perfeito, pode falar. Ah, que bom. É o seguinte, eu estou dentro de um ônibus ouvindo a aula. Por isso que eu perguntei, nossa, vocês estão me ouvindo? Legal. Eu estou, assim, maravilhada com a aula, porque... Glória a Deus. Por um lado, né, de saber tudo isso, mas por um outro, de falar que eu vivo basicamente isso na minha casa. Infelizmente, Entendo. ainda. Eu ainda estou nesse processo de restauração. Eu já saí de casa 3 vezes e agora eu voltei. Sim. E esse sentimento, e realmente é complicado entre os irmãos e minha mãe. E minha mãe mesmo fala, é estranho você em casa, a gente não se sente bem com você em casa. Olha só o que eu ouvi tem 15 dias. Meu Deus. E as pessoas fogem mesmo. Tava um clima estranho de eu entrar num lugar, as pessoas saírem daquele cômodo e ir para outro. E
Aí minha mãe brigou comigo, porque eu que tinha que mudar isso e tal e tal. E ela falou que era melhor eu sair de novo e não voltar mais. Jesus. Então, tá ouvindo? Tá Tô ouvindo, né? ouvindo, tô ouvindo. E eu tô com essa ferida. Entendo. Porque assim, entre nós acaba criando o quê? Uma frieza, né? E agora, eu busco ajuda de alguém para eu ser ministrada sozinha ou com ela? Não, veja bem, né? Assim, não adianta a gente você forçar uma situação com ela, tá? Mas a primeira Sim, coisa, assim, para lidar com esse espírito de rejeição, por mais que os seus pais tenham falhado com você, é você perdoá-los e honrá-los. Honra a sua mãe. sim. E muitas vezes, olha, discerne essa coisa da sua mãe, porque às vezes não é nem ela, assim, tem um espírito, isso é uma coisa muito espiritual, Sim. tá? Às vezes é um espírito de rejeição que está te perseguindo. E muitas vezes usando ela só está sendo um veículo, não é? Eu não sei se ela é cristã ou não, né? Ela é. E ela é, mas muitas vezes a pessoa, apesar de ser cristã, às vezes, assim, ela tem muitas feridas, muitas coisas que não são resolvidas e fica muito vulnerável, tá? Sim. Então, assim, eu penso, né, a partir do momento até que você está tendo essa oportunidade de ter essa compreensão, não é? Sim. Perdoa, honra ela, né? Honra ela incondicionalmente, não é? Seria também muito importante você passar por um aconselhamento, e depois você pode marcar aí com o Alcione, né? O Sim. pessoal aí do Secrai, tá? Porque assim seria muito importante a gente entender a sua história, assim, a sua construção de vida, né? A construção da sua personalidade, não é? Como é que é o seu relacionamento aí com os seus pais, como é que foi isso. Então, tem uma série de componentes que às vezes vão precisar de ser tratadas e ser resolvidas. E para isso, realmente, assim, necessita um tempo de qualidade. Não é que tem que ser uma coisa Sim. demais, mas normalmente uma libertação a gente leva aí, em média, umas 3, 4 horas, né? Para você tirar ali carrapicho por carrapicho da ovelha, entendeu? Redimindo tudo isso e ajudando a pessoa a se posicionar dessa forma que eu estou falando aqui, né? Sim. É aquilo até que eu falei, assim, a gente nunca pode se colocar numa posição de julgar os nossos pais, porque se a gente, às vezes, até tivesse no lugar deles, talvez a gente teria feito até pior, né? Então, a questão é a gente perdoar, superar isso, não é? Poder saber, assim, achar uma decisão, tomar decisões aí que não sejam decisões tomadas por amargura, tá bom? Porque pode até ser, assim, vamos dizer assim, que o seu relacionamento na sua casa, vamos dizer assim, que ele está dentro já de uma atmosfera tão tóxica que talvez até você vai ter que ter uma distância saudável disso, entendeu? Mas até para você dar esse passo de um distanciamento, você tem que dar esse passo como perdoando, sem amargurar, sem vingança, para você não entrar nessa história do Jefité, entendeu? Entrar Então, nessa história doida é aí. muito parecido, porque assim, quando você escuta isso também, na hora a vontade é você sair de novo. Mas eu falei, mas se eu sair de novo, aí eu pensei mesmo, eu falei, aí é o que o inimigo quer, né? Porque eu falei, aí vou ficar com muita raiva, como você comentou, amargura, e isso vai se distanciar ainda mais, entendeu? Isso. É Mas verdade. assim, Por isso, eu assim, que eu não saberia aqui te aconselhar muito especificamente, que eu teria que te fazer aí umas 20 ou 30 perguntas, sim, né? eu Para mim entendo. poder ter a vista dos pontos, né? O difícil do aconselhamento é isso, que ele não é uma receita de bolo, ele é customizado, né? Cada caso é um caso, não tem jeito, né? Eu teria que entender Sim, a sua situação.
Mas aí você tem que ver e buscar Deus nesse sentido, porque às vezes você continua em casa, mas, por exemplo, você fica mais na sua, você fica mais reservada, né? Você Uhum. deixa a porta abrir de dentro para fora para você entendeu? Sim, sim. E Então, assim, assim, eu já é tenho, eu você faço, buscar uma estratégia nessa situação. sim, eu já faço terapia e Sim, a minha psicóloga é cristã e, e eu já tenho trabalhado nisso. Então, eu já, como o senhor falou, eu já tenho a noção, né, do porquê que isso entendo. está acontecendo. Eu só estou Sim, contando para as pessoas também perceberem, né, a realidade mesmo. As pessoas aí da aula também. entendo, Que entendo, eu sou a terceira menina, minha mãe queria um menino quando eu nasci. entendo. E minha mãe sempre trabalhou fora. Eu nunca tive minha mãe dentro de casa. Então a gente não criou vínculo, sabe? E Deus está fazendo isso porque eu quero ser curada e minha família restaurada Amém. para eu ser É. uma ministra, né? Isso, Eu vou aconselhar pessoas. Então, primeiro quem tem que viver isso sou eu, né? isso. E normalmente o que acontece nessas áreas aí que a gente mais sofreu, depois é onde Deus mais vai nos usar, tá? Sim, eu creio Você pode mesmo. ter certeza, né? Isso tudo é investimento, viu? Sim, 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 sim. Mas que Eu bom que creio. você já está nesse processo, que você já tem Sim, superado aí muita coisa, fico mais tranquilo com isso. Que bom. isso. Amém. Mas era isso. Muito obrigada. Tá? Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Amém. Amém. Obrigada. Pronto, agora eu vou abrir para o senhor Rubem Alexandre. Pode ficar à vontade, senhor Rubem. Estamos ouvindo. Conte, boa noite a todos. Deus Boa abençoe grandemente. noite. Saudade do pessoal da Jocum lá de Tamandaré. Deus abençoe vocês lá. Obrigado. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou do tópico de marginalização, você estava falando do pai de Jefité, e você fez Sim, um contraponto com Acabe, né? Que você vai falando do esvaziamento do homem, do papel do homem, ele vai ficando à isso. margem, enfim. Mas nós olhamos pela ótica daquele que vai ficando desacreditado, daquele que vai ficando inoperante dentro de casa, o famoso banana, né? Mas Sim, não tem hoje, nesses dias, esse que, quando ele vai sendo marginalizado, ele não opera de uma forma inversa, por exemplo. Eu estou perguntando isso por causa das agressões que têm acontecido dentro de casa e foram muito mais intensificadas nesse tempo de pandemia. Então, mesmo que o sim, cara tenha sido desacreditado, tenha sido marginado por conta dos erros, o tipo de reação que tem se manifestado é oposta. Em vez de ele se anular, ele passa a ser um agressor e um agressor isso. contumaz, descontrolado. Isso, mas, Isso mas também olha só que coisa curiosa, porque essa agressividade, essa violência, isso é um sintoma latente de passividade espiritual. Esse não é o homem forte, é o homem fraco. Então, veja bem, aquela pessoa que estoura, que explode, que às vezes a gente fala, não, esse cara tem personalidade forte. Não, isso não é personalidade forte, é personalidade fraca. Esse é o cara fraco. Quem que é o cara forte? É o cara que amortece o choque, entendeu? É o cara que perdoa, não é? Que passa a ser ali, que sabe dosar as suas ações e reações, entendeu? Então, assim, você colocou muito bem. Tem essas pessoas que se anulam no sentido assim do cara se tornar um irresponsável, não é? E tem um cara que se torna o passivo-agressivo, mas ele é passivo. A agressão dele só está revelando a fragilidade e a vulnerabilidade espiritual, entendeu? Perfeito, perfeito. Obrigado pela explicação. Deus abençoe, querido. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Pastor Cote, eu queria pedir a todos que não esqueçam de inserir o seu nome completo e o núcleo, né, de estudo no chat antes da finalização da aula. Eu não identifiquei aqui nenhuma outra
pergunta, tanto no chat do YouTube ou do Zoom, e também não há mais ninguém solicitando um momento para fazer a sua pergunta. Eu agradeço a senhora Kátia, o senhor Rubem pela participação, agradeço principalmente você, pastor Cote, pela parceria de sempre, em nome aí do... Estamos juntos. Em nome do Alcione, agradeço a todos. De qualquer forma, se alguém desejar fazer uma pergunta, esse é o momento. Se não, senhor Cote, a palavra é sua. Boa noite, fica com Deus. Tá bom. Obrigado. Amém. Então, gente, eu agradeço aí essa oportunidade de estar nessa mesa com vocês, né? Espero aí que esse estudo, né, essa compreensão possa contribuir aí na formação de vocês, né? Também assim aproveito até para fazer aqui uma propagandazinha, né, da IFOL. Nós estamos tendo também a IFOL aí EAD à distância, não é? Com um conteúdo assim muito bacana, um pouco assim diferente aí do Secrai. Eu acho que complementa muito com o Secrai, né? Depois aqueles que quiserem, a IFOL eadbox.com.br. E obrigado aí mesmo, gente. E o que a gente puder sendo útil aí pela frente, só entrar em contato, nós estamos aí para mais servir, tá? Deus abençoe a todos. Forte abraço, um beijo no coração.